Olá, me chamo Andressa Nascimento, sou missionária na Casa do Senhor, Igreja Vinha do Senhor, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre confissão de pecados. E aí, qual a sua opinião referente a isso? Você acha que nós devemos confessarmos os nossos pecados para as outras pessoas ou somente para Deus? Qual é a sua opinião? Eu vim falar um pouquinho do que eu tenho aprendido com pessoas muito estudadas da parte de Deus, através também de experiências particulares e dos estudos que eu tenho feito da palavra do Senhor. Estou estudando e estou me formando em teologia pastoral, mas eu digo uma coisa, que a maior experiência e discernimento que alguém pode ter é quando você busca realmente ao Senhor no secreto do seu quarto, e ali Deus ele olha para você, vê o seu esforço em ler a palavra do Senhor, e ali Deus ele começa a completar na tua mentalidade aquilo que você precisa saber. Claro que devemos buscar um pouquinho da parte do Senhor sobre os estudos, devemos nos formar naquilo que queremos, devemos ir mais profundo com Deus, mas isso não quer dizer que você te tornará uma pessoa inteligente ou com discernimento. O que te tornará uma pessoa com discernimento espiritual é a tua busca, o tanto que você busca da presença de Deus. Amém? Em Provérbios 28:13 vai nos dizer assim: quem encobre as suas transgressões não prosperará, porém aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Também Tiago 5:16 vai nos dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros. O que nós temos aprendido, não somente de estudos, mas também de experiência, que sim, nós devemos confessarmos as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades uns aos outros. Mas como seria isso, Andressa? Você não deve abrir a sua boca e confessar o seu pecado para qualquer pessoa. Você tem que entender que no mundo espiritual há uma hierarquia, tá? Como que seria essa hierarquia? Aqui na Terra nós temos uma empresa e tem do menor funcionário até o maioral. Na hierarquia espiritual também é assim, tá? Então você deve confessar os seus pecados para alguém que ele esteja na hierarquia, numa posição que ele possa orar e quebrar todo vínculo e maldição sobre aquele pecado que você está confessando. Não é abrir a sua boca e confessar para qualquer pessoa, não. Você tem que saber se a pessoa que você vai confessar, ela tem vida com Deus, ela tem autoridade para quebrar aquilo que você está confessando ali para ela, tá bom? Então você deve sim confessar as suas culpas para alguém, mas não é para todos. Você deve escolher alguém a quem você confia, que seja uma pessoa que viva a palavra de Deus, uma pessoa que tenha discernimento espiritual e tenha autoridade. Confessar ali diante daquela pessoa o seu pecado, aquele pecado que você se arrepende de ter cometido, você deve confessá-lo. E ali vocês dois, como a palavra de Deus vai nos falar que nós precisamos estar dois em concordância. Então quando você faz aquilo que a palavra de Deus te ordena, ali o Senhor ele abençoa, ali o Senhor ele quebra maldições. Então sim, você deve confessar o seu pecado para quem tiver autoridade para quebrar, tá? E vigiar, para não abrir a sua boca e confessar para qualquer um, tá? E você que for ouvir o pecado de alguém, ter o discernimento de quebrar a maldição e guardar o silêncio e não espalhar fofocas na igreja. Amém? E também nós devemos confessar as vossas culpas uns aos outros, o que Tiago 5,16 vai nos dizer. Quando devo confessar as minhas transgressões, as minhas culpas uns aos outros? É quando você simplesmente você fez algo contra uma pessoa, tá? Essa pessoa, ela sabe que vocês não estão muito bem, existe uma confusão ali entre vocês, porém, você escolhe ir até aquela pessoa e dizer: realmente eu pequei contra você, eu errei contra você, peço perdão
e quero conserto, eu e você, uns aos outros. Nós devemos confessar uns aos outros, é quando nós erramos com o outro, tá? Isso daí quer dizer que você está andando conforme a luz da palavra, você está tendo comunhão com todos, amém? E ali, se o seu irmão te perdoar, ganhaste o teu irmão. Porém, se o seu irmão não te perdoar, se o seu irmão não quiser conserto contigo, você estará livre desta culpa. Por quê? Porque você fez a sua parte de ir até o seu irmão e procurar se consertar com ele. Amém? A palavra de Deus também em João 1 João vai dizer assim, capítulo 1:9: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar de todas as nossas transgressões. A palavra de Deus, ela está nos dizendo que se você confessar, tá? E a confissão de pecado, ela vem mediante ao arrependimento. Não adianta você simplesmente dizer assim, errei, e aí eu preciso dizer para Deus o que eu fiz. Não. Como eu tenho dito, que eu tenho aprendido, porque eu também tinha essa dúvida de pensar assim, será que eu preciso confessar o meu pecado diante de alguém? Será que eu preciso dizer os meus pecados, as coisas que eu já deixei para trás do meu passado? Preciso confessar? E eu tinha essa dúvida, mas o Senhor me esclareceu através da própria palavra dele e de pessoas que testemunharam a respeito disso que sim, né? Existem coisas que precisam ser quebradas, porque às vezes você mudou a sua vida, você não anda mais conforme aquele pecado que você cometia. Mas existe ali uma brecha, por quê? Porque enquanto está encoberto aquilo é uma porta aberta para o inimigo entrar e fazer novamente bagunça na sua vida. Então quando você confessa e você deixa, existe ali uma quebra de aliança com todo espírito maligno, com todas as obras das trevas. Aleluia. E aqui eu vim como alguém, uma irmã em Cristo, que quer trazer a luz da palavra do Senhor para a tua mente hoje, assim como o Senhor trouxe para a minha mente. Aqui o tempo é muito curto para a gente falar tudo, tá bom? Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, mais nós entendemos o mundo espiritual. E aí, quando você conhece o mundo espiritual, fica mais difícil do diabo te enganar, das obras malignas te enganar. Você tem um discernimento maior do bem e do mal. Então, busque a palavra de Deus, procure estudar. Eu espero que através desse pequeno vídeo você possa entender que existem maldições hereditárias que, se esse vídeo tiver muitas visualizações, as pessoas gostarem do conteúdo, eu posso gravar outro vídeo também falando sobre maldições hereditárias, tá? Que você precisa quebrar a maldição hereditária na vida da sua vida, porque às vezes você não fez nada, mas você herdou uma maldição que vem lá nos seus antepassados, tá bom? Então assim, isso daí vai ficar para um próximo vídeo, mas o que eu quero dizer é que existem maldições hereditárias, que quando você não confessa o que você fez, muitas vezes se estende, e isso daí ele vai passar para sua descendência. Se você cometeu alguma coisa, você está trazendo maldições, não somente para a sua vida, você está trazendo maldições também para a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. São maldições que elas se estendem. A palavra de Deus vai nos ensinar isso. Então sim, se você tinha dúvida a respeito deste tema, se você precisa ou não confessar o seu pecado, hoje eu venho esclarecer para você que sim, você tem que confessar o seu pecado diante de alguém de confiança, e ali vocês juntos, em uma só voz, concordar, tá? Na quebra de maldição e anular todas as trevas malignas. Você vai ver o quanto Deus vai prosperar, porque a palavra de Deus fala, aquele quem cobre não prospera. Não está dizendo assim, aquele quem cobre, ele não tem a salvação, ele vai para o inferno. Não está dizendo isso, está dizendo que aquele quem cobre o seu pecado, ele simplesmente não prospera. E o que é não prosperar? É não ter benefício, prosperidade em nenhuma área da sua vida. É uma pessoa que ela sempre está necessitando de algo, em todas as áreas. Ela não consegue ir para frente, porque tem algo ali que está prendendo a vida dela. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, eu peço que curtam, comentem e que Deus abençoe a sua vida.